Você já imaginou o que aconteceria se um magnata frio e calculista, acostumado a controlar tudo ao seu redor, oferecesse uma fortuna a uma jovem sem teto em troca de algo inusitado? Ter um filho? Parece um acordo simples, certo? Mas, e se esse contrato, criado para evitar emoções, acabasse virando o catalisador de uma reviravolta inesperada, onde o amor, o caos e o improvável se tornassem protagonistas? Prepare-se para uma história onde um papel assinado não é capaz de controlar o coração. Você está pronto para descobrir como vidas podem mudar em um instante? Robert Wallace estava sentado em sua poltrona de couro preto, observando o horizonte de Boston do alto de seu arranha-céu. O silêncio do apartamento era interrompido apenas pelo zumbido do relógio no canto da sala, um som que ele detestava. Ele suspirou, um gesto quase imperceptível em seu rosto, sempre impassível. Foi nesse momento que Mason, seu assistente pessoal, entrou com um tablet em mãos, quebrando o clima pesado. Sr. Wallace, a reunião com os acionistas será às 15 horas. E se quiser preencher esse vazio existencial, talvez devesse adotar um gato. Dizem que ajuda. Mason falou com um leve sorriso. Robert ergueu uma sobrancelha sem desviar os olhos da paisagem. Gatos não sabem administrar ações, Mason. Preciso de algo que garanta meu legado, não um animal que arranhe os móveis. Bem, uma opção seria casar. Ter filhos é bem eficaz para criar herdeiros. Mason deu de ombros, esperando pela resposta previsível. Robert finalmente se virou, encarando Mason com um olhar frio. Casar? Já tentei 2 vezes. Ambas foram lições caras sobre como não repetir erros. Quero um filho, Mason. Apenas isso, sem complicações. Mason soltou um assobio baixo. Claro, porque criar um filho sem complicações é tão simples quanto abrir uma conta bancária, certo? Robert ignorou o sarcasmo. Estava decidido. Era isso que faria. Mason revirou os olhos e saiu da sala, murmurando algo sobre magnatas e suas ideias absurdas. Horas depois, Robert dirigia seu carro pela cidade. Suas mãos seguravam o volante com firmeza, enquanto o Lamborghini avançava por ruas congestionadas. Ele parou em um semáforo próximo a um parque, e algo fora do comum chamou sua atenção. Uma jovem mulher, com roupas gastas e olhar desafiador, caminhava entre os carros pedindo trocados. Quando ela se aproximou, Robert abaixou a janela. "Tem algo para mim?" perguntou ela, com um tom que misturava cansaço e desafio. Robert a encarou por um instante antes de responder. "Não, mas tenho uma pergunta. Você está aberta a propostas?" Ela inclinou a cabeça, desconfiada, enquanto franzia a testa. "Que tipo de proposta? Porque se for o que estou pensando, é melhor acelerar antes que eu grite polícia." Ele soltou um riso seco. "Nada disso. Vamos dizer que é um trabalho incomum. Mas preciso ter certeza de que você está disposta a ouvir." A expressão dela mudou de cética para intrigada. "Certo. Sou toda ouvidos." Robert apontou para o banco do passageiro. "Entre. Conversaremos em outro lugar." Ela hesitou por um instante, avaliando as intenções dele, mas acabou aceitando. Quando fechou a porta, o som abafado do carro a fez suspirar. "Isso vai ser interessante", murmurou. Robert olhou para ela de canto de olho e respondeu com um leve sorriso. "Você nem imagina." Sophie olhou ao redor assim que entrou na mansão de Robert. O luxo do lugar era quase ofensivo, com pisos de mármore que brilhavam como se ninguém jamais tivesse pisado ali, e lustres enormes que pareciam valer mais do que sua vida inteira. "Você mora aqui sozinho?" perguntou, tentando esconder o deslumbramento. "Não costumo dividir meu espaço", respondeu Robert seco. Ela riu baixinho, mas foi interrompida por um homem alto, de terno bem ajustado, que apareceu à frente. O novo projeto do chefe", disse Mason com um sorriso travesso.
Prazer, sou Mason, assistente pessoal e voz da consciência que ele raramente ouve. Sophie levantou uma sobrancelha, olhando para Robert. Ele tem senso de humor. Como você ainda o mantém por perto? Robert ignorou a pergunta, passando a mão pelo relógio de pulso, enquanto olhava para Mason. Prepare um quarto para ela. Certifique-se de que tenha tudo o que for necessário. Mason abriu um sorriso provocador. Certo, mas espero que ela não descubra a sala secreta no subsolo. Pode ser um pouco chocante. Sophie arregalou os olhos. Sala secreta? Isso é um filme do James Bond ou só mais uma mansão excêntrica? Ignore-o, disse Robert com um suspiro. Ele gosta de inventar histórias. Ela riu, mas antes que pudesse responder, Mason a guiou para o corredor. Vou te mostrar o quarto. Não se preocupe, os lençóis são de algodão egípcio, nada menos que o melhor aqui. E se precisar de algo é só pedir. Bem, menos um tour pela tal sala secreta. Sophie revirou os olhos, mas não pôde evitar sorrir. Quando finalmente ficou sozinha, sentou-se na cama enorme e respirou fundo. O peso da decisão que tinha tomado começava a se manifestar. Tudo parecia surreal. Ela havia trocado a incerteza das ruas por um contrato que mal compreendia. Na manhã seguinte, sentaram-se para conversar os detalhes do acordo. Robert, com sua postura firme, analisava uma pasta cheia de documentos, enquanto Sophie o observava. Então, basicamente, você quer um filho, mas sem esposa, sem complicações e sem sentimentos? Perguntou ela com um sorriso irônico. Exato. Não há necessidade de misturar emoções em algo que pode ser resolvido de forma prática. Sophie cruzou os braços. Prático. Claro, porque ter um filho é a coisa mais prática do mundo. Robert finalmente olhou para ela com uma expressão ligeiramente intrigada. Você sempre usa sarcasmo para lidar com situações sérias? Só quando são absurdas, mas pode me chamar de pragmática se quiser. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois, voltou sua atenção aos papéis. Espero que entenda que não estou interessado em discutir o mérito do acordo. Apenas me diga se aceita os termos. Ela inclinou a cabeça, pensativa. Bom, chocolate ilimitado não está nos termos. Podemos negociar isso. Pela primeira vez, Robert soltou um sorriso quase imperceptível. Vou pensar no assunto. Sophie sentou-se em uma das cadeiras da clínica, olhando para a recepção reluzente. O cheiro de desinfetante era tão forte que quase fazia seus olhos lacrimejarem. Robert estava ao seu lado, lendo algo no celular, completamente alheio à tensão no ar. Ela cruzou os braços, tentando quebrar o silêncio. Sabe, a última vez que estive em um lugar tão limpo assim foi... nunca. Ela disse com um sorriso forçado. A decoração é ótima se você gostar de parecer que está numa espaçonave. Robert desviou os olhos da tela por um momento, lançando-lhe um olhar breve. Prefiro que o ambiente seja eficiente, não acolhedor. Ela riu baixinho. Claro, porque conforto é superestimado, certo? Antes que ele pudesse responder, uma enfermeira apareceu, chamando pelo nome de Sophie. Ela se levantou, ajeitando a blusa, e olhou para Robert. Você vai ficar aqui, certo? Não precisa vir segurar minha mão. Ele franziu a testa. Não planejava segurar nada. Ela apenas sorriu e seguiu a enfermeira. A consulta foi rápida, mas o suficiente para deixá-la ainda mais nervosa. Quando retornou à recepção, Robert já estava de pé, ajustando o relógio. Tudo pronto? Perguntou ele, com sua habitual neutralidade. Sim, e a propósito, esse médico é sério demais. Acho que ele tem menos expressão facial do que você. Robert ignorou o comentário e caminhou em direção à saída. Sophie o seguiu, mas não pôde resistir a provocar. Sabe, acho que vou chamar nossos futuros filhos de algo divertido.
Que tal tigresa para a menina e Batman para o menino? Ele parou e virou-se para ela, levantando uma sobrancelha. Nomear os filhos não faz parte do contrato. Ela deu de ombros, sorrindo. Claro que não. Mas seria mais divertido, não acha? Os dias seguintes foram preenchidos com consultas, exames e longas esperas. A conexão de Sophie com a ideia de estar gerando uma vida começou a crescer, algo que ela nunca tinha imaginado para si mesma. Durante uma pausa, ela sentou-se com Robert na sala de estar da mansão. Ele lia um relatório, mas Sophie não conseguiu se conter. Você já pensou em como será quando eles chegarem? Perguntou, quebrando o silêncio. Eles? Sim, no plural. Você acha que só vem um? Porque eu tenho uma sensação, vamos acabar com gêmeos, ou tripletes. Robert ergueu os olhos por um momento. Não faço suposições, apenas me preparo para qualquer cenário. Ela riu. Claro, sempre prático, como de costume. Mas quer saber? Espero que sejam 3. Acho que você merece um pouco de caos. Ele apenas suspirou, voltando ao relatório, mas havia um leve sorriso nos cantos de sua boca. A sala de parto estava um caos controlado. Médicos e enfermeiros circulavam rapidamente enquanto Sophie se segurava na cama, tentando respirar. Robert estava ao seu lado, claramente deslocado, mas determinado a permanecer ali. Você disse que estaria comigo, mas não mencionou que ficaria pálido como um lençol, brincou Sophie, entre uma contração e outra. Estou perfeitamente bem, respondeu Robert, tentando manter a compostura, embora sua expressão mostrasse o contrário. Claro que está. Porque isso aqui é um dia normal, não é? Sophie ofegou e apertou a mão dele com força. Espero que o contrato inclua indenização por mãos quebradas. Ele olhou para ela, sério. Isso está fora dos termos. Ela soltou uma risada fraca, mas foi interrompida por outra contração. O médico apareceu, com um olhar firme, mas calmo. Estamos quase lá. Mais algumas respirações, Sophie. Ela olhou para Robert, seus olhos cheios de dor e determinação. Respirações? Ele fala como se fosse tão fácil. Por que você não tenta, senhor? Wallace? Robert não respondeu, mas segurou sua mão com mais firmeza, como se quisesse transmitir alguma força através do gesto. Finalmente, o som do primeiro choro encheu a sala. Sophie relaxou momentaneamente, lágrimas escorrendo pelo rosto. Um menino, anunciou o médico, enquanto o bebê era levado para os cuidados iniciais. Antes que ela pudesse processar, outro choro ecoou pela sala. Outro menino, disse o médico, com um leve sorriso. Sophie virou-se para Robert, exausta, mas com um brilho nos olhos. Eu te disse, gêmeos. Mas o médico não terminou. E temos mais uma menina. O terceiro choro fez Sophie rir e chorar ao mesmo tempo. Ela olhou para Robert, cuja expressão, pela primeira vez, era completamente vulnerável. Triplets, murmurou ele quase sem acreditar. Bem-vindo ao caos, papai, respondeu Sophie com uma voz suave e cansada. Enquanto os bebês eram trazidos para que Sophie pudesse segurá-los, Robert permaneceu em silêncio, observando com uma mistura de espanto e emoção. Os 3 pequenos estavam ali, tão frágeis e perfeitos, e pela primeira vez ele sentiu algo que não podia calcular, prever ou controlar. Mais tarde, enquanto Sophie descansava, Robert estava sozinho em seu escritório, segurando o contrato que havia regido tudo até aquele momento. Ele olhou para os papéis e suspirou. Quando Sophie acordou, encontrou Robert ao lado da cama, segurando os pedaços rasgados do contrato. "O que você fez?" perguntou ela com um misto de surpresa e confusão. "Não quero que nossas vidas sejam regidas por cláusulas, Sophie. Não posso suportar a ideia de você indo embora. Você é mais do que parte de um acordo. Você é a mãe dos meus filhos e você é importante para mim."
Sophie ficou em silêncio por um momento, olhando para ele. Lágrimas começaram a escorrer de seus olhos. Eu não sei o que dizer. Então não diga nada, apenas fique por eles e por mim. A mansão, antes fria e impecavelmente silenciosa, agora pulsava com vida. Os trigêmeos estavam espalhados pela sala principal, cercados por brinquedos que pareciam multiplicar-se diariamente. Sophie estava sentada no chão, brincando com a menina, enquanto os dois meninos competiam por um mesmo ursinho de pelúcia. Robert observava tudo da porta, um pequeno sorriso surgindo em seu rosto. Mason, como sempre, apareceu ao seu lado com uma xícara de café na mão. Então, chefe, como se sente vivendo no meio de uma zona de guerra? Provocou ele. Surpreendentemente, bem. Robert respondeu sem desviar os olhos da cena à sua frente. Mason ergueu as sobrancelhas. Bem? Você costumava fugir de qualquer coisa que não fosse previsível. Isso aqui é caos puro. Eu não te reconheço. Robert deu de ombros, mas havia uma tranquilidade em sua expressão que Mason não via há anos. Talvez eu tenha finalmente descoberto que nem tudo precisa ser controlado. Mason deu um leve sorriso e saiu, deixando Robert sozinho para se juntar à família. Sophie olhou para ele quando ele se aproximou com o bebê no colo. Decidiu deixar sua torre de controle para brincar com os mortais, brincou ela. Estou aqui para supervisionar. Não podemos deixar o caos tomar conta de tudo. Ele sentou-se ao lado dela, pegando um dos meninos que tentava subir em sua perna. Supervisão, claro. Porque você é ótimo nisso. Sophie sorriu, inclinando-se ligeiramente para encostar a cabeça em seu ombro. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando os trigêmeos explorarem o mundo ao seu redor. Robert olhou para Sophie e, pela primeira vez, falou algo que vinha ensaiando há semanas. Sophie, você sabe que isso é mais do que apenas sobre eles, certo? Sua voz estava mais suave, quase hesitante. Ela virou-se para ele, surpresa. O que você quer dizer? Quero dizer que, quando rasguei aquele contrato, não foi só por causa dos bebês. Foi por você. Você mudou tudo. Minha vida, minha maneira de ver o mundo, até mesmo quem eu sou. Ele segurou a mão dela, olhando em seus olhos. Eu não sou bom com palavras ou sentimentos, mas quero que você saiba. Eu amo você. Sophie ficou em silêncio por um momento, absorvendo o que ele tinha acabado de dizer. Então, ela sorriu. Você levou todo esse tempo para dizer isso? Eu estava começando a achar que teria que fazer você assinar outro contrato para admitir. Robert riu, algo raro, mas genuíno. Bem, se isso ajudar, posso garantir que não vai precisar de cláusulas desta vez. Sophie inclinou-se e o beijou, enquanto os trigêmeos continuavam suas travessuras ao redor deles. Por um breve momento, o mundo parecia perfeito. Meses depois, a mansão foi o cenário de um casamento pequeno e íntimo. Sophie usava um vestido simples, mas deslumbrante, enquanto Robert, pela primeira vez, parecia completamente à vontade em um evento que não envolvia números ou contratos. Os trigêmeos estavam presentes, claro, sendo os convidados mais barulhentos e adoráveis da cerimônia. Quando Mason levantou uma taça para fazer um brinde, ele não perdeu a oportunidade de brincar. Há quem pensava que podia controlar tudo e acabou descobrindo que o amor não segue cláusulas. Parabéns, chefe. E boa sorte, você vai precisar. Robert apenas sorriu enquanto olhava para Sophie e os filhos. Pela primeira vez em sua vida, ele sentiu que tinha tudo o que precisava. Não era sobre controle ou previsibilidade. Era sobre amor, caos e família.